Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o quarto domingo do tempo santo do Advento e nos chama a atenção a teologia escancarada de São Paulo ao escrever à comunidade dos romanos sobre um grande mistério querido, sonhado, pensado por Deus desde toda a eternidade, desde a queda do homem. Deus que nunca ficou satisfeito com a escolha do homem de querer viver a sua vida à revelia de Deus. Por quê? Por um único e simples motivo: a vida do homem deve ser para a glória de Deus. A vida do homem é para Deus. O homem deve viver na sua vida um canto perene de louvor a Deus. E aqui Paulo vê essa realidade quando diz assim: agora este mistério foi manifestado, a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Todo o antigo Israel começou a viver essa aproximação com Deus. Deus, nosso Senhor, ia se aproximando do povo, ia catequizando o seu povo, por meio dos patriarcas, dos reis, dos juízes, dos profetas. Deus que vinha dirigindo o seu povo, catequizando o seu povo. Aqui é interessante a gente compreender, porque é a realidade da carral, da eclesia, do povo de Deus. Não é uma catequese para pessoas individualmente falando, não, mas era a catequese para um povo, o povo que Deus escolheu, o povo de sua predileção, o povo que Deus amava. E este povo, Deus escancara a sua benevolência e não se contenta com o homem querer caminhar à revelia dele. E Deus vai se aproximando, e Deus vai mostrando o seu caminho, e Deus vai propondo, porque Deus não impõe, Deus sempre propõe. E eles ali começaram a perceber que Deus não deixava aquele povo quieto, que Deus não sossegava enquanto aquele povo não fosse totalmente dele. Só que em um determinado momento da história, Deus como que se cansa de mandar mensageiros, de mandar representantes, mas como o próprio Senhor conta nas suas parábolas, Ele mesmo veio, Ele mesmo envia o seu Filho, para que o seu Filho pudesse atrair todos a Ele. E quando eu for levantado nesta terra, atrairei todos a mim. É interessante porque existe sim um paralelo entre a manjedoura e a cruz. É interessante porque esse paralelo nos faz chegar à realidade divina, nos faz compreender que, sem mérito nenhum de nossa parte, Deus vem ao encontro do homem, atrai o homem, e Deus, levantado na cruz, atrai todos.
E Deus, deitado na manjedoura, atrai tão poucos. Lembremos, quem foi atraído à manjedoura? Os magos? Os pastores? Os animais? Que tem tanto a nos dizer? Que não é simplesmente uma poesia, mas ali é Deus dizendo que é o Senhor de tudo, mostrando a harmonia própria de Deus, que diante dele não existe rivalidade. E aqui nós temos desvelado esse mistério, porque se encarnou para redimir, porque a manjedoura por causa da cruz. E porque a cruz aconteceu, porque a manjedoura precedeu. Ou seja, o menino que nós aclamaremos amanhã, o seu nascimento, é o mesmo que fora crucificado. A encarnação no seio de Maria é o início da redenção trazida na cruz. É o início da redenção, é a própria salvação. Eu não sei se vocês viram, não é a nossa tradição, mas existe uma tradição do menino Jesus da paixão, o menino que já segura a cruz. Por quê? Porque ali se desvela o grande mistério da fé, como São Paulo nos diz. Esse mistério fora manifestado mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. É esse mistério que a igreja celebra. E é esse mistério que nós devemos nos render e compreendermos que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma memória, uma lembrança de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas é preciso compreendermos que aquele menino que há 2000 anos atrás nasceu na manjedoura, deve hoje nascer nos nossos corações. Deve hoje ser causa de alegria, de cantoria, de felicidade, porque sabemos que em meio aos problemas, às dificuldades todas, Deus caminha conosco e não nos abandona, porque de verdade nos ama. E não nos abandona porque caminha conosco. E vejam que a nossa vida é mistério também. E esse mistério que nós vivemos todos os dias deve ser um mistério na obediência da fé. Minha gente, é claro que nós não temos dignidade, nenhum de nós aqui na igreja, de proclamarmos a palavra, de comungarmos a Eucaristia, de celebrar a Santa Missa. É claro que nós não temos dignidade. A dignidade que nos dá é Deus, quando nos chama a atenção para que compreendamos que nós somos partícipes desse mistério de amor, e que se não fosse o homem, não existiria encarnação, e que se não fosse o amor benevolente de Deus por nós, não existiria de modo algum redenção. Mas porque Deus nos ama, apesar das nossas misérias, das nossas infidelidades, Ele não desiste de nós. Por quê? Porque Deus tem um objetivo. Como diz também Santo Agostinho, o objetivo da encarnação do Filho de Deus não é outro senão a salvação do homem ingrato, que não compreende o que Deus oferece. E aqui nós temos um mistério. O que é que Deus nos oferece, minha gente? Não é uma palavra.
não é simplesmente um pão consagrado, não é simplesmente uma promessa utópica na visão de quem não tem fé. O que Deus nos oferece é Ele mesmo, presente na Sua palavra, presente na Eucaristia, presente, pelo menos deveria ser, no nosso coração, no nosso dia a dia. É nós compreendermos, enquanto homens quebradiços, que todos nós somos, que nós participamos deste mistério, que existe aqui de verdade uma confusão divina, quando a nossa condição humana se une a Deus mesmo na Eucaristia, e agora somos nós, o nosso coração é a manjedoura, onde Deus repousa, onde Deus fixa a morada. E nós devemos compreender que quando a Igreja de Deus nos convida à conversão, à penitência, à mudança de vida, é porque Deus, nosso Senhor, nos exorta todos os dias e fica muitas vezes como que mendigando o nosso amor. Muitas vezes parece que somos nós que mendigamos a graça de Deus. Mas no fundo, já nos dizia o Santo Padre, o Papa Bento XVI, é Deus quem mendiga o homem. É Deus quem mendiga o amor do homem. E aí eu questiono vocês assim: será que hoje você fez alguma prova de amor por Deus? Qual a tua prova de amor por Deus? O advento está terminando. Tem gente que não se preparou para o Natal. Será que você rezou os 9 dias de novena? Ou só rezou a novena quando o povo foi na sua casa rezar? Será que você se preparou bem para o Natal? Ou foi mais um tempo do advento vazio? Quase que como que um folclore. Porque faltou um sim verdadeiro. Uma resposta íntegra. Um desejo de Deus, esse desejo supremo, o mais magnânimo que nós temos, que é esse desejo de possuir a Deus. E vejam que é esse mistério que nós celebramos. É esse mistério que nós celebramos. Por quê? Porque foi Deus que na sua benevolência veio ao nosso encontro. Mas não veio lá atrás não, continua vindo. Lá atrás veio fisicamente. E todas as missas vêm aqui no véu do sacramento, pedindo licença para adentrar na nossa vida, pedindo licença para adentrar no meu coração, nos nossos corações. Só que é interessante, porque a vida do justo, o justo na Sagrada Escritura é o Anauim. O Anauim é o pobre. Que pobre é esse? Não é o pobre material, é aquele vazio de si, totalmente vazio de si e cheio de Deus. Esse é o pobre da Sagrada Escritura, o Anauim. E o pobre, o Anauim da Sagrada Escritura, é aquele que é capaz de fazer de sua vida um canto perene de louvor a Deus. É por isso que a liturgia da igreja hoje, de um modo tão sábio e decente, nos coloca esse Salmo 88 e 89 a cantar o amor de Deus, a cantar a benevolência de Deus, a cantar essa feliz expectativa do nascimento de Deus, que nasceu em Belém, mas que deve nascer em nós também, como nós cantamos todos os anos. E o salmista, com toda dignidade, assim diz:
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre. Quer ser amado? Ame a Deus em primeiro lugar. Quer sentir de verdade o que é ser humano? Se deixe namorar por Deus. Se deixe totalmente preencher por Deus. Se permita ser totalmente de Deus. Só que isso só vai ser possível se nós todos tomarmos consciência de que essa aliança que nós celebramos, ela não pode ser simplesmente um pensamento divagante que o padre anuncia todo sábado na igreja e a gente só vai pensar e vivenciar isso no próximo sábado. Não. Eu preciso tomar posse e compreender e assumir na minha vida essa aliança que celebro. Sou de Deus, vim ao mundo para ser de Deus, e é sendo de Deus que sou feliz, e é sendo de Deus que permanecerei dele. Só que isso não é fácil. Eu digo para vocês, olha, já tem 20 anos, vai fazer agora, em fevereiro, que eu venho lutando todos os dias, apesar das minhas misérias, para ser cada vez mais de Deus. E é como se a gente caminhasse em uma estrada esburacada. Muitas vezes a gente desvia, mas muitas vezes a gente vai cair também. Muitas vezes a gente vai levar um tombo, vai se machucar, mas vai ser preciso se erguer e continuar olhando lá na frente, como aquele dito tão bonito, né? Com um olhar fixo em nosso Senhor Jesus Cristo, sem olhar para um lado, nem para o outro, nem olhar muitas vezes para a ferida, mas caminhar seguindo o Senhor. Por quê? Porque aqui nós temos a certeza de que essa aliança ela é firmada na minha vida de verdade, que não é simplesmente um rito celebrado na igreja, mas é uma vivência evangélica todos os dias. É por isso que o Natal é esse tempo de luz, porque os homens são chamados a sair das trevas e se deixarem iluminar por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas vão celebrar amanhã o Natal sem Cristo? Se vocês andam numa cidade grande, no shopping, num lugar e outro, a gente vê a luz, pisca-pisca, decoração, mas aquilo ali é algo totalmente sem sentido, é uma festa secundária, até se propaga muitas vezes paz, saúde, harmonia, mas de onde vem tudo isso, pelo amor de Deus? De onde vem isso tudo? A gente vê propaganda de televisão, uma coisa, outra, desejando saúde, felicidade, paz, tanta coisa. Mas de onde vem isso, pelo amor de Deus? De onde vem? Não vem de outra pessoa, senão de Jesus Cristo, que veio trazer isso tudo para nós, quando trouxe a si mesmo. E muitas vezes as pessoas querem aceitar aquilo que provém de Cristo, mas não querem aceitar Deus mesmo, não querem aceitar Jesus, como muitas vezes nós vemos na noite de Natal, tanta festa, tanta ceia, tanta coisa aqui e ali, tudo isso é válido. Mas se o dono da festa não for convidado,
essa festa não tem sentido nenhum, não tem razão. O Natal é de Jesus Cristo, é a comemoração do nascimento de Deus em nosso meio. Então, nós que somos católicos, que somos homens e mulheres tementes a Deus, devemos viver o Natal cristão, um Natal em Deus, um Natal com Deus, um Natal por Deus. Vocês devem ter pessoas em casa que vão comemorar o Natal de Jesus Cristo sem nem pisar na igreja, sem nem escutar o Evangelho. Vocês devem ter. Por quê? Porque vivem como que com escamas nos olhos, sem se questionarem aquilo que estão celebrando. E é o mundo que tenta paganizar o Natal. O Natal de uma mentira. Do bom velhinho, que é uma mentira. Mas o Natal de Jesus Cristo, que é a verdade, é escolhido e deixado de lado. Vamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, cantar, bendizer o nome de Deus, mas com a consciência santa de que caminhamos todos os dias na presença de Deus e lutamos todos os dias para alcançarmos o céu. Eu desejo para cada um de vocês uma noite santa e feliz do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nascer em nossos corações, preencher os vazios das nossas vidas, que Ele possa preencher os vazios de nossas casas, devolver a esperança, a saúde, a paz para tantas famílias desestruturadas e bagunçadas que tem por aí. Então, que esse Natal seja de verdade para nós um renascer para a graça de Deus, um renascer para Deus, para o céu alcançar. Vamos ficar de pé e vamos juntos